Davi e a Arca da Aliança. Após a morte de Saul e de Jonatas em batalha, Davi foi primeiramente ungido como rei de Judá e depois rei de todas as tribos de Israel. Davi tinha 30 anos quando se tornou rei. Nos primeiros 7 anos e meio de seu reinado, Davi governou de Hebrom. Então, ele decidiu tomar Jerusalém, que estava em poder dos jebuseus, como a nova capital de seu reino. Jerusalém, no Monte Sião, tinha uma fortaleza que era muito bem defendida. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião e fez de Jerusalém a cidade de Davi. Davi sabia que Deus havia estabelecido seu reino e queria fazer de Jerusalém um lugar de adoração também. Aconteceu que anos antes do reinado de Davi, houve uma grande guerra contra Israel, e a Arca da Presença de Deus, ou a Arca da Aliança, havia sido roubada pelos filisteus e depois abandonada. O povo de Israel se entristeceu pela ausência da arca por 20 anos. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira, forrada com ouro e tinha 2 querubins de ouro na tampa. Dentro da arca estavam o vaso de ouro de Maná, a vara de Arão que havia brotado e as tábuas de pedra da aliança. Embora a arca fosse de ouro e muito valiosa, seu maior valor estava na promessa de que onde ela estivesse, ali Deus estaria também. O rei Davi era um homem que amava o Senhor e logo se dispôs a buscar a arca de volta para Jerusalém, pois ele desejava a presença de Deus e sua bênção sobre o povo. Ele também mandou que construíssem uma tenda especial para ela. Depois reuniu todo o povo para trazer a arca do Senhor para o lugar que havia preparado. O rei Davi estava tão empolgado em trazer a Arca da Aliança de volta que a transportou de forma equivocada sobre carros de bois. Chegando a um lugar da estrada onde os bois geralmente tropeçavam, um dos guias do carro esticou a mão para segurar a arca e na mesma hora morreu. Todos ficaram atemorizados pelo que aconteceu, mas logo lembraram das orientações de Deus de como a arca deveria ter sido transportada e entenderam que o motivo da morte foi a desobediência. Davi ficou com medo e perguntou: Como vou conseguir levar a arca do Senhor? E por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso, levou-a para a casa de um homem chamado Obed-Edom, onde a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, decidiu ir à casa de Obed-Edom e trazer a arca do Senhor para a cidade de Davi. Porém, nessa segunda tentativa de trazer a arca, Davi não queria mais errar. Ele decidiu trazer a arca para Jerusalém da maneira que Deus instruiu Moisés de como deveria ser movida. E Davi anunciou: Ninguém além dos levitas pode carregar a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregar a arca e ministrar diante dele. Depois de anunciar para o povo que a arca seria levada para Jerusalém, o rei reuniu os sacerdotes e levitas para organizar tudo que seria necessário para o transporte da arca. 4 levitas deveriam carregar a arca, e os outros deveriam ir à frente tocando e cantando. Os sacerdotes deveriam tocar cornetas para abrir o caminho para a arca passar. Davi foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, porque sua presença estava com ele. Então, o rei Davi orou ao Senhor em gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para sua força,
Busquem sempre a sua face. Lembrem-se das maravilhas que ele fez. Aconteceu que quando a Arca da Aliança estava entrando em Jerusalém, a esposa de Davi, Mical, filha de Saul, assistia de uma janela. Quando ela viu o rei Davi dançando e celebrando, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a Arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Após oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa, com muita alegria. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? A Bíblia nos ensina que o pecado fez uma separação entre o homem e Deus. E somente quando Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou, essa separação acabou. Hoje, todas as pessoas podem falar com Deus no momento que desejarem. Mas, antes de Jesus, a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. O rei Davi entendia como a presença de Deus era importante em sua vida. Por isso, ele ficou muito feliz quando trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Nós também precisamos da presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus hoje não habita mais em utensílios como a Arca da Aliança, mas em todo aquele que o convidar para entrar em sua vida através do Espírito Santo. A palavra de Deus diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Não podemos guardar este presente que é a presença de Deus só para nós. Devemos fazer como Davi, querer que todos quanto amamos a desfrutem também. A presença de Deus em nós traz-nos uma alegria tão grande que nos faz cantar, pular, dançar, orar. E nós temos que valorizar esta presença e agradecer todos os dias por ter a companhia de Deus sempre. Davi e Mefibosete. Quando Davi tocava a harpa para o rei Saul e vivia no palácio, o filho de Saul, chamado Jonatas, se tornou o melhor amigo de Davi. Davi e Jonatas estavam sempre juntos e lutaram muitas batalhas lado a lado. A amizade dos dois era tão grande que certo dia Davi prometeu a Jonatas que seria leal a ele e cuidaria de toda a sua família. Eles continuaram super amigos por muito tempo, até que numa difícil batalha, Jonatas, o amigão de Davi, e seu pai, o rei Saul, morreram. Davi ficou muito triste. Algum tempo depois de ser coroado como rei de Israel, Davi se lembrou da promessa que tinha feito ao seu amigo Jonatas de cuidar de sua família. Havia um servo chamado Ziba, da família de Saul. Davi mandou chamá-lo e perguntou: Ainda existe alguém vivo da família de Saul a quem eu possa mostrar minha lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então, Ziba disse ao rei Davi que havia um único parente de Saul vivo, chamado Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul e filho de Jonatas. O menino tinha 5 anos quando chegou a notícia de que o rei Saul e Jonatas haviam morrido em uma batalha. Ao saber da notícia da morte, a babá de Mefibosete ficou com medo dos inimigos do rei Saul. Então, ela pegou Mefibosete e correu para se esconder. Mas, acidentalmente, deixou o menino cair. As 2 pernas de Mefibosete ficaram muito feridas e ele nunca mais pôde andar normalmente de novo. O tempo passou
e ele vivia esquecido em um lugar muito ruim e levava uma vida bastante dura. E mesmo já sendo adulto, precisava que uma pessoa lhe ajudasse a fazer praticamente tudo, assim como um bebê precisa de sua mãe. Então, sabe o que Davi fez? Ele pediu que fossem buscar Mefibosete. Vão encontrar o filho de Jonatas e tragam-no para mim. Quando o rapaz chegou à presença do rei no palácio, ele estava com medo, pois não sabia o que o rei queria com ele. Então, Davi falou: Mefibosete, não tenha medo, pois eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com seu pai. Jonatas salvou minha vida certa vez. Ele era um amigo verdadeiro. Você nunca mais vai passar necessidades, pois eu vou cuidar de você. E Mefibosete disse: Quem sou eu para que repares em alguém como eu? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e disse: Eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto de Saul, tudo o que pertencia a seu avô e à sua família. Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para ele, e farão a colheita para que ele tenha comida, e Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba, que tinha 15 filhos e 20 empregados, respondeu: Farei tudo o que o Senhor mandar. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. E todos que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que antes vivia esquecido numa situação ruim, foi morar em Jerusalém. E todos os dias, para o resto de sua vida, passou a comer sempre à mesa do rei, como se fosse um de seus filhos. Mas sabe o que aprendemos com esta historinha? A amizade de Davi e Jonatas era muito bonita, mas poderia ter acabado quando Jonatas morreu. Contudo, mesmo com a morte de seu amigo, Davi cumpriu o que havia prometido a ele e cuidou de seu filho Mefibosete. Davi conhecia bem a fidelidade que Deus tinha para com ele. Por isso sabia que o desejo de Deus é nos abençoar e nos usar como instrumento para poder abençoar outras pessoas. Você honra a sua palavra? Ou seja, você cumpre aquilo que promete? A palavra de Deus diz: cumpramos sempre a promessa que nós fizemos um ao outro. Deus é fiel e Ele não muda. Ele sempre cumpre o que está escrito em sua palavra. Assim como Deus, você pode ser fiel em todo o tempo. Deus não quer somente transformar você, Ele quer também transformar e abençoar a vida das pessoas ao seu redor. E Ele faz isso através de você. Essa historinha é um exemplo a ser seguido em nossas vidas diárias, nos incentivando a ser amigos leais e cumprir nossas promessas, e agir com generosidade e compaixão, e tratar todos com dignidade, bondade e respeito. Gostou da nossa história de hoje? Então capricha no like e já se inscreva no canal para não perder as nossas próximas historinhas bíblicas. Não se esqueça de ler a Bíblia e falar com Deus todos os dias. Que Deus te proteja e até a próxima!